Olá, começa agora mais uma Academia e hoje vamos debater aqui no programa as relações de poliamor. A dissertação é do mestre em Direito, Rafael Santiago. O mito da monogamia à luz do direito civil constitucional, a necessidade de uma proteção normativa às relações de poliamor. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília como requisito parcial à obtenção do grau de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Frederico Henrique Viegas de Lima. E para debater esse tema com a gente, recebemos aqui no estúdio o pós-doutor em Direito Civil, Frederico Henrique Viegas, e a doutora em Direito, Suzana Borges. Obrigada, doutor Frederico, pela presença aqui na Academia. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Suzana. Eu que agradeço. Bom, e para a gente entender um pouco melhor esse tema, confira agora um rápido resumo da dissertação. A pesquisa tem como objetivo o reconhecimento jurídico das relações de poliamor. O poliamor permite que em um relacionamento estável haja vários parceiros e fidelidade entre eles. O estudo demonstra que o Estado deve garantir a mesma proteção, tanto para a família monogâmica quanto para a família poliamorosa. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a TV Justiça pelo convite. Bom, Rafael, o tema da sua dissertação é um tema inédito na academia, né? Poliamor. Como é que a gente pode explicar isso para o público de casa? O que é o poliamor? Bom, o poliamor é uma forma de relacionamento em que os indivíduos mantêm relações íntimas, sexuais e ou amorosas com mais de uma pessoa simultaneamente. Então, é uma prática relacional marcada por uniões plurimas, uniões múltiplas, uniões simultâneas, né? Uniões paralelas. É, de fato, a prática da não monogamia. Agora, é uma prática da não monogamia responsável. Daí a diferença do poliamor para relações sexuais meramente recreativas, por exemplo. O poliamor tem como características a honestidade, a ética, o respeito entre os seus praticantes. Quer dizer, todo mundo tem o pleno consenso e o pleno consentimento acerca de tudo que envolve aquele relacionamento. Daí você consegue distinguir o poliamor das uniões paralelas que decorrem da traição, o que por muito tempo se chamou de concubinato, né? O poliamor é o oposto da mentira, da traição, de enganar. Pelo contrário, no poliamor há uma total transparência. Todos sabem acerca de tudo que envolve o relacionamento. Então, Rafael, tem o consentimento de ambas as partes? Sim, todo mundo consente com aquela situação. Ninguém é enganado, ninguém é traído. É de fato diferente das uniões que decorrem da traição, porque desde o início o relacionamento já é não monogâmico, por consentimento de todos aqueles envolvidos naquela relação. Agora, isso é novidade aqui no Brasil? Olha, o poliamor como identidade relacional é uma situação relativamente nova, se você entender como identidade relacional propriamente dita. Mas a prática da não monogamia não é algo novo na sociedade, entre os seres humanos. Há registros em livros históricos da prática da não monogamia, mas o poliamor como uma identidade relacional própria, que demanda reconhecimento pelo direito, é de fato algo relativamente novo. Você se baseou em algum outro país, em alguma outra cultura internacional, para fazer também esse estudo? Olha, na verdade, não. Porque, assim, existe uma cultura difundida em alguns países da poligamia, né? Entretanto, os adeptos do poliamor costumam diferenciar a poligamia do poliamor. Não obstante os dois sejam pautados pela prática da não monogamia, na poligamia há a predominância da figura do homem. Só o homem poderia, então, ter essa relação fora do relacionamento? Exatamente. Já no poliamor, não. Não há hierarquia entre homem e mulher. Tanto o homem pode ter relações múltiplas, quanto a mulher também pode ter. Perfeito. Bom, para você fazer esse estudo, você também indicou para a gente alguns livros, né? Foi uma bibliografia vasta. A gente separou 3, então vamos conferir agora quais são. Da monogamia, a sua superação como princípio estruturante do direito de família, de Marcos Alves da Silva, editora Juruá. Princípios fundamentais norteadores do direito de família, de Rodrigo da Cunha Pereira, editora Saraiva.
Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos, de Humberto Ávila, Malheiros Editores. Agora, no meio acadêmico, você encontrou alguma resistência por conta do tema ser um tema tão diferente? Sempre tem uma certa resistência quando se fala em reconhecimento de direitos de minorias, né? Sempre há uma certa resistência, uma visão mais conservadora do direito. Isso acontece tanto no poliamor quanto no próprio reconhecimento das uniões homoafetivas. Com certeza há uma certa resistência, mas ela de maneira nenhuma pode impedir que verdadeiros titulares de direitos fundamentais exerçam esses direitos. Bacana. Bom, Rafael, então chegou a hora de você apresentar o seu estudo aqui pra gente. Fica à vontade. A minha dissertação, ela tem como objeto principal a defesa do reconhecimento jurídico das famílias que decorrem do poliamor, bem como a análise lateral dos efeitos práticos dessa identidade relacional. Para fundamentar de modo adequado as minhas conclusões, eu precisava deixar bem claro os pressupostos que eu utilizo para chegar até essas conclusões. Daí a importância de iniciar a dissertação com os pilares para o reconhecimento jurídico do poliamor, que são nada mais os fundamentos para esse reconhecimento jurídico. Esses pilares são a constitucionalização do direito civil. A família precisa ser entendida a partir de valores constitucionais. A repersonalização do direito das famílias, quer dizer, a proteção da família hoje deve necessariamente estar atrelada à proteção da pessoa, que é o centro do direito. Repersonalização significa isso, a pessoa como centro do direito. A mínima intervenção do Estado nas relações familiares, quer dizer, o Estado ele não pode intervir na família para negar direitos, e sim para reconhecer direitos, sobretudo quando não há um critério que justifique negação de direitos. A própria trajetória da família, né, que vai desaguar na família pós-moderna, a formação da família como um verdadeiro direito da personalidade, uma manifestação da autonomia, da liberdade e da intimidade de cada um, e a família eudemonista, que é aquela que almeja o alcance da felicidade individual dos seus integrantes. Antes de passar para o reconhecimento jurídico do poliamor, era necessário compreender a natureza jurídica da monogamia, ou seja, o que a monogamia é para o direito. Isso porque a doutrina majoritária no Brasil entende que a monogamia é um princípio. Se a monogamia é um princípio, isso significa que ela é uma norma jurídica. Se ela é uma norma jurídica, institui um dever ser, o que impediria o reconhecimento jurídico do poliamor. Entretanto, na minha pesquisa, eu chego à conclusão de que a monogamia não é um princípio, e sim um valor. Se é um valor, ela orienta o ordenamento jurídico, mas não com força normativa. E por que a monogamia é um valor? Primeiro, a gente precisa desconstruir o mito da monogamia. E essa desconstrução é realizada por intermédio de uma perspectiva jurídica que demonstra a influência do direito canônico na percepção de que a monogamia é o padrão relacional da sociedade ocidental, e de uma perspectiva sociológica e antropológica, que demonstra que a prática da monogamia não é natural entre os seres humanos. Então, por que, de fato, que a monogamia é um valor e não um princípio? Primeiro, porque a Constituição não contempla a monogamia expressamente. Não há uma norma constitucional específica que afirme o princípio da monogamia. A monogamia é uma escolha individual, íntima, existencial de cada indivíduo. Ela não indica o que é melhor para toda a sociedade. Ela indica o que é melhor para os seus praticantes. E, além disso, a monogamia não foi objeto de nenhum teste de universalização a partir do qual a gente pode afirmar que ela é um princípio. Pelo contrário, a universalização absoluta da monogamia esbarra nos próprios princípios, regras e valores do direito das famílias pós-moderno, do atual direito das famílias. Entendido que a monogamia é um valor e não um princípio, aí a gente abre espaço para o reconhecimento jurídico do poliamor. E como que esse reconhecimento jurídico vai ser realizado?
Como não há uma regra específica acerca do poliamor, como não há uma lei que regule as relações poliamorosas, qualquer argumentação no sentido de reconhecer juridicamente o poliamor deve ser realizada por intermédio de princípios. Aqui é uma questão de garantia de direitos fundamentais, de modo que uma argumentação principiológica é a que melhor se adequa à situação. E se você perceber todos os princípios que integram o ordenamento jurídico familiar, que integram o direito das famílias contemporâneo, você vai identificar que todos eles guardam sintonia com os ditames de um relacionamento poliamoroso. Como eu já falei, um relacionamento marcado pela ética, pela honestidade, pelo consenso, consentimento de todos os envolvidos. E quais os princípios que a gente poderia mencionar? Primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana. O poliamor respeita a dignidade dos seus integrantes, não viola, consubstancia essa dignidade. O que viola a dignidade humana é quando uma pessoa está inserida em um relacionamento monogâmico e aí posteriormente o seu parceiro, convivente, cônjuge ou companheiro viola aquele laço inicial monogâmico, ou seja, é a união paralela que decorre da traição que viola a dignidade da pessoa humana e não poliamor. Princípio da isonomia, na medida em que não há nenhum critério diferenciador que justifique um tratamento diferente entre família poliamorosa e família monogâmica. Princípio da liberdade, de modo que a formação da família é uma exteriorização da personalidade de cada indivíduo. Princípio da solidariedade, todos nós somos responsáveis pela existência social uns dos outros, ou seja, há uma série de princípios que autorizam o reconhecimento jurídico do poliamor. E, para finalizar, faltava identificar algumas consequências práticas desse reconhecimento. Não é todo relacionamento poliamoroso que dá origem a uma família. Para originar a família, aquele relacionamento precisa ser íntimo, sexual ou amoroso, qualificado pelo afeto, pelo ânimo de constituir família e que respeite os padrões constitucionais mínimos da família pós-moderna. Mas o poliamor é uma identidade relacional igual à monogamia, merece o mesmo tratamento no que se refere a reconhecimento jurídico, ou seja, os mesmos efeitos relativos a direito das famílias, direito das sucessões, direito previdenciário e assim sucessivamente, também devem ser reconhecidos aos praticantes do poliamor. Tá certo. Agora, fiquei curiosa, Rafael, existe já alguma decisão ou está em julgamento algum caso envolvendo uma família poliamorosa? Olha, em tribunal eu não vi nenhuma decisão dentro de algum tribunal sobre uma família que pratique de fato poliamor. Eu já vi algumas decisões em primeiro grau de juízes concedendo direitos aos praticantes daquele relacionamento poliamoroso. O que vai para os tribunais hoje, na sua maioria, são as uniões paralelas que decorrem da traição. Aí, nesse caso, a gente já tem alguns julgados. Específicos sobre poliamor, não. Tá certo. Bom, vou te pedir um minutinho então, Rafael, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre o poliamor e a necessidade de proteção normativa para essas relações. O estudo é do mestre em Direito, Rafael Santiago. Bom, então agora a gente vai para o debate. Doutor Frederico, vou começar contigo, pode ser? Pode. Rafael, eu queria que você deixasse claro como é que você faz a superação do texto constitucional, principalmente do artigo 226 da Constituição, quando diz que o casamento é entre homem e mulher. Os termos são utilizados no singular. Então, você pode, inclusive, fazer o link com a decisão do Supremo da questão da homoafetividade, também que seriam monogâmicos. Tá? Embora você fale que não seja um princípio, agora, me parece claro ali que você estabeleceu uma relação entre pessoas com a finalidade de constituir família, seriam entre dois sujeitos. Tá? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. De fato, o texto constitucional, no artigo 226, estabelece que o casamento, a união estável, é entre homem e mulher. Entretanto, no atual estágio de desenvolvimento da ordem constitucional, a gente não pode, de maneira nenhuma, realizar uma interpretação meramente literal
dos dispositivos constitucionais. Existem outras formas, outros princípios, inclusive, de interpretação das normas constitucionais que demonstram que a interpretação meramente literal não é a mais adequada. A gente pode mencionar, por exemplo, a interpretação da Constituição com base na sua unidade. A gente precisa interpretar todo o sistema constitucional, não um único dispositivo isolado. E se você verificar todo o sistema constitucional, você vai perceber que existem diversos princípios e regras constitucionais que autorizam o reconhecimento jurídico de uniões homoafetivas, de uniões poliamorosas, todos aqueles princípios que eu mencionei anteriormente que encontram guarida na Constituição. Rafael, nós sabemos que em relação às uniões homoafetivas houve um caminho bastante extenso até que se alcançou um certo grau de segurança jurídica, né? Hoje nós podemos dizer que, apesar de não existir uma lei, existe uma segurança a respeito do que se diz à união homoafetiva e ao casamento. E eu gostaria de saber, em relação à situação retratada por você na sua dissertação, qual seria o grau de segurança jurídica hoje perante terceiros e entre os próprios envolvidos naquela relação, né, familiar, digamos assim? É um grau muito pequeno de segurança jurídica, quase zero. Porque se houver, de fato, um relacionamento poliamoroso que origine uma família, e se esse relacionamento for desaguar no Poder Judiciário, ou seja, se for preciso partilhar patrimônio, conceder alimentos ou qualquer outro efeito que decorra do ordenamento jurídico, o que o magistrado vai fazer até por ausência de lei? Vai reconhecer uma única união como legítima e vai deixar todos os outros à margem da tutela do direito, ou seja, à margem de direitos fundamentais, porque direitos fundamentais mais básicos dos seres humanos são exercidos dentro da família. Então, essa é uma situação que gera muita insegurança jurídica, daí uma das razões para a elaboração da dissertação também. Rafael, você tenta explicar a diferenciação entre o poliamor e a poligamia. São situações que a poligamia tem, quer dizer, você saindo do plano aí religioso, porque as questões são religiosas, tanto a monogamia quanto a poligamia. Agora, não seria espécie do mesmo gênero? Porque a finalidade é a mesma, quer dizer, é você não ter a monogamia, seja por um fundamento religioso, seja até por um fundamento do livre-arbítrio de cada um. As duas, tanto a poligamia quanto o poliamor, eles se orientam pela prática da não monogamia. Com certeza, as práticas são semelhantes. Agora, às vezes a terminologia, a utilização de uma palavra pode trazer algum tipo de preconceito ou uma carga negativa, algo desse tipo, que impeça, inclusive, o próprio reconhecimento jurídico de um instituto, por questão de preconceito. Então, eu acredito que os adeptos do poliamor, até de forma legítima, buscam se desvincular da noção de poligamia, porque aqui no Brasil e na maioria da sociedade ocidental, essa noção é vinculada à ideia de um homem com várias esposas, que não é o que reflete o poliamor, né? O poliamor é um pouquinho mais disso. Mas, com certeza, as práticas são semelhantes. Agora, a grande diferença é a ausência de hierarquia entre homem e mulher no relacionamento poliamoroso. Só uma curiosidade, Rafael, você chegou a ter contato com essas famílias ou com pessoas que praticam essas relações para a elaboração da dissertação? Eu conversei com alguns praticantes do poliamor. Na minha dissertação, há uma entrevista com o esposo da criadora da palavra poliamor em inglês, que mora nos Estados Unidos, e todos eles me passaram algumas noções do que é um relacionamento poliamoroso e que complementaram a minha dissertação. Tá certo. Doutora Suzana, mais uma pergunta? Tenho, sim. A minha próxima pergunta é muito mais de ordem prática do que jurídica. Rafael, você falou que uma das características desse tipo de relacionamento é a prática consentida, né? Mas vamos supor que haja um homem e 5 mulheres e uma delas
não consente, mas se sente obrigada a permanecer nesse arranjo familiar por uma questão afetiva. Então, isso descaracterizaria a unidade familiar, geraria algum problema, claro, interno e jurídico, possivelmente? Descaracterizar a unidade familiar, eu acredito que não. Até porque se você reconhece que aquela situação é um arranjo familiar, você reconhece a existência de direitos para aquelas pessoas. Então, eu acredito que não chegaria a descaracterizar uma união familiar, mas, de fato, afastaria aquele relacionamento dos termos do poliamor, que é justamente pautado no consenso, no consentimento de todos os envolvidos. Agora, esse afastamento do poliamor pode não gerar uma repercussão de negação de direitos, até porque aquilo pode continuar sendo uma família. Só pegando a última resposta que você deu, então, quer dizer, como é que uma pessoa que está descontente com aquele arranjo familiar que a professora Suzana colocou, ele teria direito a sair da situação familiar e como é que isso pode ocorrer? Com certeza. Hoje, o princípio da liberdade no âmbito das relações familiares estabelece a máxima de que todos nós temos o direito fundamental de constituir família e de não constituir família, de formar casamento, formar união estável e de desconstituir casamento, desconstituir união estável. A autonomia da pessoa é o centro do direito. A pessoa é o centro do direito. O poliamor não deve ser priorizado em detrimento da pessoa. Se a pessoa quer sair daquele relacionamento, ela tem o direito de sair. E isso vai gerar repercussões para o direito também. Quais seriam as repercussões dessa saída de um dos poliamantes ou poliamorosos, tá? A saída deles da relação em matéria patrimonial e de filiação? Essa é uma situação bastante complicada. E é uma situação que vai se apresentar muito a partir do caso concreto. Porque o que acontece? No poliamor, é possível que haja vários tipos de relacionamento. Então, dentro de um relacionamento principal, é possível que haja vários níveis de relacionamento. E esses níveis, esses tipos de relacionamento, vão ser importantes para se definir questões patrimoniais, questões de alimentos, questões de pensão, de partilha de patrimônio. Então, tudo isso vai depender basicamente do caso concreto. O mais adequado é sempre que o juiz busque alcançar a tutela de todos os envolvidos, não deixar ninguém à margem da proteção do direito. Agora, isso só vai ser possível analisando o caso concreto. Fala-se muito sobre a questão da, digamos assim, da oficialização da figura do amante ou da amante. Isso é muito criticado e, na verdade, a perspectiva que eu vejo é outra. Não é institucionalizar algo que a moral rejeita, mas muito mais incutir a responsabilidade daqueles que constituem esse tipo de relacionamento. E como é que fica a questão, então, da responsabilidade nesse arranjo familiar do poliamor? O poliamor, ele, de fato, não tem relação direta com as uniões paralelas que decorrem da traição, né, que dão origem à figura do amante, do concubinato e tudo mais. É claro que hoje se discute muito na doutrina acerca do reconhecimento dessas relações que decorrem da traição, sobretudo porque há violação também de princípios, de preceitos do direito das famílias. Você está violando a boa-fé objetiva, né, a confiança que a pessoa depositou de que aquele relacionamento seria monogâmico. Você viola a própria dignidade da pessoa humana, né, afeta o íntimo, a existência da pessoa saber da violação da sua confiança, afeta a sua personalidade. Então, o reconhecimento de uniões que decorrem da traição, eu acredito que deveria ser um pouquinho mais difícil do que o reconhecimento do poliamor, por envolver todas essas questões de violação de direitos, propriamente dito. Agora, no poliamor, não, a gente não tem traição, não tem enganação, não tem mentira. Todo mundo sabe acerca de tudo que acontece no relacionamento. Por isso, é bastante diferente das uniões que decorrem da traição, o chamado concubinato. Rafael, e existe uma perspectiva futura para que aumente o número dessas famílias poliamorosas aqui no Brasil? Olha, não há uma pesquisa no Brasil que determine o número de praticantes de poliamor. Há algumas pesquisas nos Estados Unidos que indicam
a existência de cerca de 1 milhão de uniões poliamorosas, o que denota a existência de pelo menos 3 milhões de pessoas praticando poliamor. Essa é uma tendência, eu acredito que nem crescimento, eu acho que descoberta, né? O poliamor é praticado, agora as pessoas às vezes não têm olhos para esse tipo de relacionamento. Eu acredito que de agora em diante, com essa discussão de novas famílias, esse tema vai se tornar recorrente no direito civil. É um preconceito que vai se perdendo, como foi também com a relação homoafetiva, com o casamento Exatamente. entre pessoas do mesmo sexo. Exatamente, é uma questão gradual, de início ao rompimento com a questão monogâmica que sempre esteve atrelada à constituição dos relacionamentos no Brasil. Isso vai demorar um pouquinho para se conceber de modo pleno um relacionamento poliamoroso como apto para dar origem a uma família. Rafael, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui. Agradeço também aos nossos debatedores, doutor Frederico, muito obrigada. Obrigado por vocês. Obrigada, doutora Suzana. Eu que agradeço o convite. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa desta semana, é só acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.